Vou dar o iniciar aqui, eu sou o servidor, tá, pessoal? Para não gerar confusão, estou com o usuário servidor, vou iniciar a execução. Quando eu inicio a execução, simplesmente ele coloca as atividades para execução. Então, eu tenho aqui, ó, as atividades previstas, né? Ó, uma atividade de 80 horas, uma atividade de 1 hora. Tem o calendário, que ele vai distribuir aqui as execuções. Tem o andamento, que é onde eu vou fazer o andamento das minhas atividades. Tenho solicitações, onde eu vou realizar novas solicitações. E histórico, onde constam as informações aqui, ó. Eu enviei para a aceite às 14h23, a minha chefia aceitou às 14h25, às 14h26 eu coloquei meu plano em execução. Ok? Então, eu estou com a minha atividade aqui, entrei no meu plano de trabalho, eu tenho que ir em andamento. Tá? Bom, então, vamos lá. Voltei à tela inicial do programa, loguei. Vou explicar aqui de novo. Ele lista o programa de gestão que está participando, pode ir por dentro dele, e lista os planos de trabalho que o servidor está. Mas também tu pode ir por aqui, o meu trabalho, plano em execução. Aí ele vai vir para o teu plano em execução. Tá? Aí aqui que tu registra a execução do teu plano. Eu tenho a lista de atividades, quadro Kanban, tá? Eu posso arrastar essa atividade que eu estou começando ela, ele já coloca o horário de início e data ali, preenche algumas informações, e eu tenho aquela tabela de solicitações, que daí aqui é a tela de execução do plano, tá? Na lista, ó, a minha atividade, já colocou o horário de início dela aqui, ok? Eu vou lá no lapisinho, vou dar um editar. Bom, essa atividade eu concluí ela. Quando que eu concluí essa atividade? Consigo registrar que eu concluí amanhã? Não, porque eu estou na data de hoje. Consigo registrar que eu concluí hoje vamos ver, às 17 horas? Ó, tempo gasto para realizar a atividade em horas. Quanto tempo eu levei para realizar essa atividade? É diferente da minha data de início e data de fim. Data de início é quando eu comecei a fazer aquela atividade. Data de fim é quando eu terminei. No meio disso, eu posso ter executado outra atividade, eu posso ter executado 2, 3 atividades em paralelo, um pouco de cada uma. Eu posso ter começado a atividade no primeiro dia do mês, terminado no último, realmente terminado no último, daí tempo que eu levei. Levei as 80 horas. Descrição da entrega. O que eu entreguei? Como que a minha chefia vai saber, tá? Que aquilo na descrição que ela solicitou, ou aquilo que está acordado quando a chefia vê a reunião, algum procedimento que eu executei. Como que ela sabe que aquela operação foi executada? Vamos supor as situações nossas no Pampa. É os processos do SEI que estão controlando na DTIC, é os registros chamados do Gaúcha, é os atendimentos, é as interações via e-mail da unidade, é os encaminhamentos de processo, as reuniões de orientações que a unidade fornece. A chefia sabe aquilo que ela te pediu, tá? E tu sabe que tem que registrar aqui de como que ela vai saber a tua entrega. Então, atendido os chamados do Gaúcha. Digamos que eu registrei assim. Ou seja, para minha chefia saber exatamente cada microatividade que eu executei nessa macro aqui, o controle da minha unidade está nessa ferramenta aqui, que é o Gaúcha. Vou salvar. Ó. A data de fim deve ser menor que a data atual. E não deixou eu colocar que eu terminei às 17 horas. Por quê? Porque são 14h30. Não deixa eu dizer que eu fiz uma coisa, que eu terminei uma coisa que é daqui a 2 horas, daqui a 1 hora. O horário atual, tá? Para mim poder fazer o término da atividade, é o horário atual real, tá? Do sistema. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui que eu estava concluída ou programada, né? Eu posso trabalhar com programada em execução, tá? Estava concluída na data de hoje, às 14h30, gastei as 80 horas, tá? A entrega é registrado atendimento dos chamados, conforme
alinhado com chefia. Salvo. Automaticamente o sistema já colocou lá, ó, tempo planejado, que foi para atividade, para o bloco de atividade era de 80 horas, o tempo que a pessoa levou foi 80 horas. A partir do momento que tu dá concluída em uma atividade, a tua chefia já pode avaliar ela. Tá? O prazo que a chefia tem para avaliar a atividade, que está na nossa norma lá, é 40 dias depois que tu encerrar o plano de trabalho, é o prazo que a chefia tem para avaliar. Mas nada impede que tu termine as atividades, a tua chefia já vá fazendo a avaliação delas e dando a nota das atividades. Quando a chefia faz a avaliação, ela vai homologar o tempo que tu levou para executar. Então, André, isso é todo dia? É todo mês? Porque tem atividades que se repetem mesmo, todo mês é a mesma coisa. Isso. O plano de trabalho nosso que está previsto na IN lá tem que ser mensal, tá, Nilson? Então, tu precisa montar um plano de trabalho mensal que tu vai executar naquele mês, as tuas atividades ali. A chefia sabe, assim, ó, por mais que a chefia alote um servidor, vamos supor um caso, aloquei o servidor para 80 horas, e para ele fazer um atendimento de algo que entra por demanda, a chefia é ciente de que, se não entrar demanda, o servidor não vai conseguir entregar nada. Mas a chefia sabe que o servidor está alocado porque ela colocou ele lá. Então, mesmo que seja alocado para uma tarefa que seja de demanda, tá? Eu vou registrar aqui que eu fiquei à disposição para atendimento conforme combinado com a minha chefia, mas não tive atendimento, vamos supor assim, não entrou o processo, não entrou aquilo que era esperado. Fiz o registro da minha tarefa. Só mais uma dúvida, André. Eu posso botar, então, um plano de trabalho para vários meses, mas de igual forma vai ter uma avaliação a todo mês. Isso, tu precisa incluir, assim, ó, no entendimento da nossa minuta, tem que ter uma avaliação mensal do servidor. Então, tu tem que ter um plano de trabalho mensal. Cada plano de trabalho tem que compreender um mês. Tá? Então, a gente orienta o seguinte: pega o primeiro dia do mês e o último dia do mês e monta o teu plano de trabalho e coloca as atividades dentro. Aí já pega o de dezembro, primeiro ao último dia, já coloca as atividades dentro. Aí pega o de janeiro, depois tu pode montar para frente, entendeu? Já vou montar o de fevereiro, de março, de abril, depois eu vou aprovar com a minha chefia e vou executando eles. Mas, para ficar o registro condizente com o que está na nossa portaria, tu tem que ter avaliação mensal do servidor. Aí tu monta o plano de trabalho mensal. Beleza. Daí, no sentido que eu montei mensal. O fato é que, sim, eu peguei do dia 11 para frente, só como exemplo, seria do dia 1º ao último dia. Só que para mim poder demonstrar, eu só consigo executar um plano que seja com a data de hoje, né, alguma atividade. Um servidor que tem redução de carga horária, ele tem umas questões que são importantes, tá? Por isso que eu estou trabalhando com ele, que é essa questão, ó. Eu tenho um ajuste de carga horária aqui, ó, nesse caso aqui dele. O que é isso? Isso aqui é o ajuste, ó. Ele vai fazer 80 horas, mas faltaria ainda 4 horas por conta que a atividade maior lá, a atividade macro da minha unidade prevê que ele teria disponível para a instituição uma execução de 80 horas, que ele vai executar nesse período que ele está informando que ele registrou ali, que pode ser do primeiro dia ao último dia do próprio plano, não há nenhuma restrição quanto a isso. E ele vai dizer, ele poderia ter dito que ele levou as 84 horas nessa tarefa aqui? Sim, ele pode dizer que levou mais horas numa tarefa do que o planejado. Se ele conseguir argumentar com a chefia dele que ele levou mais horas, argumentar não, justificar para a chefia dele por que ele levou mais horas, a chefia dele pode aceitar a justificativa e contabiliza o tempo que ele levou, não o tempo planejado. Porque um programa não tem a ideia de punir o servidor. Agora, se o servidor botou aqui, tem um planejado 80. Eu levei 200 horas. O servidor não tem como justificar porque ele botou 200 horas, a chefia vai avaliar e o tempo que vai ser homologado vai ser as 80 horas planejadas, independente de ele dizer que levou 200. Agora, quando ele colocar um tempo maior, que é o que eu vou fazer na atividade de baixo aqui, ó, e justificar para a chefia aprova e segue o fluxo normal do plano de trabalho do servidor. Tá? Mas o ideal é que você tenha, pelo entendimento que você teve da nossa portaria, um plano de trabalho por mês, utilizando o conceito que a gente abordou na criação das atividades de macroatividades, né? Dentro de cada macroatividade, cada chefia sabe o que cada servidor tem que entregar, tá?
Então, sabe que o servidor vai entregar como a sua equipe está distribuída para atender as atividades, como que é feito o controle interno. O programa não tem o objetivo de nós, principalmente o conceito que foi colocado, nós gastar o ganho de desempenho preenchendo o programa. E sim, registrar de uma forma, de uma macro entrega, se o servidor foi capaz de entregar aquilo que foi solicitado naquele período. Vamos supor, nesses 20 dias que eu solicitei o trabalho dele aqui, no programa de teletrabalho, eu vou ter alguma demanda para ele me entregar. Passei para ele, sou a chefia. Eu espero que ele me entregue. Ele me entregou, eu vou homologar isso. Eu não vou homologar cada meio que entregar. Ele me entregou 2 horas aqui, 3 horas ali, 5 horas aqui, porque daí a chefia vai ficar muito tempo em cima do sistema e o servidor também. Aí todo o ganho de desempenho que traria para a instituição e para o servidor, ele vai gastar preenchendo no programa. Ele levou 2 horas para fazer a atividade, mas foi 1 hora registrando no sistema aqui, mais 1 hora no sistema interno de controle das microatividades. A ideia do controle aqui é você ter uma visão a nível maior, assim, um nível macro, tá? E ser feita a avaliação.